Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Como vocês estão? Como foi o final de semana de vocês? Vocês descansaram? Vocês estão com as energias renovadas para essa semana de conteúdo, de exercícios, de descoberta de coisas novas? Eu estou super animada, minhas energias estão renovadas. Vai ser uma semana linda e maravilhosa pra gente, se Deus quiser. Então agora eu vou fazer a chamada pra gente começar com a nossa aula de hoje de história, onde eu vou falar de ciências, tá? Ciências, história, só quarta-feira, onde eu vou falar na nossa videoaula de ciências sobre a dieta dos animais. Lembram que a gente está trabalhando sobre o reino animal, estamos falando sobre os tipos de animais, sobre os tipos corporais desses animais, sobre o habitat desses animais. Agora a gente vai falar sobre a dieta desses animais, tá? Só que agora eu vou começar com a chamada, tá certo? E após a chamada, eu vou fazer o início da nossa videoaula de ciências. Alice Vitória da Silva Santos, Brenda Batista da Costa, Heloísa Rodrigues de Souza, Heloísa Vitória da Silva Oliveira, Cauã Eduardo Lima da Silva, Letícia Valdenice Amorim da Batista, Luiz Henrique Dantas Lins, Luísa Sofia Pereira dos Santos, Lucas Miguel Silva de Andrade, Matheus Belarmino da Silva, Miguel Augusto Leite da Silva, Nathaniel Gonçalves da Silva, Pedro Henrique Urbano Barcelos da Silva, Pedro Lucas Cabral dos Santos, Rafael Barbosa Soares, Richard Gabriel da Silva Souza, Tiago Henrique Lopes Oliveira, Willamis Alex Soares da Silva e o Wavison de Souza Santana. Então, agora, meus amores, eu gostaria de pedir que vocês pegassem o livro de ciências de vocês e abrissem na página 23, para a gente começar a falar sobre a dieta de alguns animais. Vejam, na videoaula passada, eu falei um pouco para vocês sobre algumas características alimentares desses animais. Falei sobre os animais carnívoros, dei até alguns exemplos, falei sobre animais herbívoros também. Então, agora eu vou recapitular. Vejam, animais carnívoros vão ser aqueles que vão comer carnes. Não é isso? Eles vão se alimentar de carne. Vão ser animais que vão ser considerados como predadores. Animais herbívoros já vão ser aqueles que vão se alimentar de plantas, de vegetais e que vão ser classificados como presa. Lembra que eu falei a vocês que existe essa questão da caça, onde a gente tem o predador e a presa? Que um leão é um animal carnívoro, tá? Ele é predador. E a presa dele é uma corça. A presa dele é um veado, que são animais herbívoros, tá? Então, vejam só. É com essa perspectiva que eu queria iniciar com vocês essa questão da dieta dos animais. Então, eu peço que vocês me acompanhem na página 23. A dieta dos animais. Para se desenvolver bem, todos os animais precisam de uma boa alimentação. É do ambiente onde vivem que eles retiram o seu alimento. Então, observem. O mel preto carregando minhocas para alimentar seus filhotes. O cavalo se alimenta de vegetais como o capim. Os animais são diferentes na sua forma de se alimentar. Eles podem ser divididos em animais carnívoros. São animais que se alimentam apenas de carne. Eles possuem caninos grandes e garras muito fortes. Exemplo, leão, urso, onça e lobo. São animais carnívoros, que se alimentam apenas de carne. Já os animais herbívoros são aqueles que se alimentam somente de plantas. Eles possuem dentes quadriculados e fortes para triturar as folhas. O boi, o peixe-boi, a capivara, o coelho e muitos outros animais alimentam-se apenas de vegetais. Os animais onívoros são animais que se alimentam tanto de carne quanto de vegetais. Exemplos:
homem, porco, galinha. Além desses hábitos alimentares, os animais também podem ser insetívoros, quando se alimentam de insetos, exemplo, tamanduá e o sapo. Detritivos, animais que se alimentam dos restos de outros seres mortos, exemplo, urubu e hiena. E nectarívoros, animais que se alimentam do néctar das flores, exemplo, beija-flor, abelha e algumas espécies de morcego, que se alimentam do néctar do pólen, né? Então, veja, eu gostaria de trazer para vocês alguns exemplos práticos sobre essa relação de animais carnívoros, herbívoros e onívoros. Bom, gente, eu aqui trouxe alguns companheirinhos, né? Alguns amiguinhos de pelúcia para fazer algumas analogias com vocês sobre essa questão de presa, de caça, de animais carnívoros, animais herbívoros e onívoros, tá certo? Então, eu vou aqui virar um pouquinho a tela para mostrar para vocês mais detalhado. Vejam, aqui na minha mão, eu tenho um ursinho de pelúcia que representa uma girafa, certo? A girafa é um animal herbívoro. Ela come vegetais. A girafa, ela é herbívoro e come vegetais. Tá? É uma das classificações da girafa. Ela se alimenta de folhas. Ela tem um pescoço longo, então ela consegue chegar nas árvores mais altas para se alimentar daquelas folhas. Então, a girafa, a gente classifica ela como um animal, um ser herbívoro. Ela não é um ser carnívoro. Ela não é um ser que é considerado predador de outros animais. Ela se alimenta de vegetais. Aqui eu tenho um ursinho de pelúcia que é uma ovelhinha. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma ovelhinha. Essa ovelhinha aqui também, ela é herbívoro. Ela se alimenta de plantas, de vegetais, de capim. Ela não é um animal que vai se alimentar de carne. A ovelhinha não. Ela não come carne. Se vocês forem até reparar, quem já viu uma ovelhinha de perto, um bode, um carneiro, até as fezes desses animais é diferente. É como se fossem umas bolinhas. Isso vai muito da alimentação deles, que são animais que comem capim, né? Que são animais herbívoros, tá? A ovelhinha. Ela fácil aqui se torna uma presa, né? De animais que são carnívoros. Não tem nenhum tipo de mecanismo de defesa. A ovelhinha aqui. Aqui eu tenho a representação de um coelho. O coelho também é um animal herbívoro, que come matinho, né? Alimentaçãozinha de vegetais, uma cenourinha. O coelhinho adora cenoura. E falando em coelho, eu até lembrei. Eu não sei se Matheus ainda tem, mas Matheus, depois você bota aqui nos comentários, Matheus. Tinha coelhos. Eu lembro que ano passado eu fui na casa de Matheus e eu vi um coelho lá. Não sei se ainda tem os coelhinhos lá. Mas ele tinha um coelho. E Matheus pode dizer para vocês que o coelho, ele não come carne. Ele vai comer vegetais, né? Então aqui eu estou representando o coelhinho. Uma cenourinha, uma alface. Eu também já criei durante muito tempo coelho. A minha tia tinha uma loja de animais e ela vendia coelho. E aí os coelhos comem vegetais, a raçãozinha deles, mas a característica do coelho é ser uma presa, né? Ele não é um animal caçador, ele é uma presa. Comem vegetais, comem capim, são animais herbívoros. E eu me lembro que tinha um senhor que ele vendia capim, ele cortava o capim todo cortadinho e vendia para minha tia, para ela colocar para os coelhinhos comerem. Então, eles são herbívoros. Agora, eu mostrei para vocês 3 exemplos, a gente falou aqui, 3 exemplos de animais que são herbívoros, que se alimentam de vegetais. Agora, eu vou dar um exemplo de um animal que ele é carnívoro, extremamente predador,
que é a onça. Aqui eu tenho um ursinho de pelúcia que ele está fazendo a representação de uma onça, certo? Estou representando aqui uma onça. E a onça, a gente sabe que é um animal carnívoro. A onça é predador. O que isso quer dizer? Que a onça, ela vai, provavelmente, se tiver oportunidade, atacar um coelho. Mas vale lembrar que o habitat da onça é diferente do coelho. Não vivem no mesmo habitat. Mas, dos exemplos que eu tenho aqui disponíveis, aqui que eu estou trazendo para vocês, a onça se alimentaria do coelho. O coelho seria a presa da onça, que é um animal extremamente carnívoro, que come carne. Da mesma forma que a onça também se alimentaria de uma ovelha. Também comeria a carne de uma ovelha. Também atacaria para se alimentar uma ovelha que é herbívoro, tá? Mas também a onça e a ovelha não vivem no mesmo habitat. Mas o que eu quero dizer é que a onça, ela é um animal carnívoro que ataca outros animais, tá? Para conseguir ter seu alimento, que é carne, tá? A onça não vai comer frutas. Ela se alimenta de carne, ela tem presas grandes, ela tem garras, mecanismo de caçador mesmo, de predador. E vale falar que até a estrutura corporal desses animais é de acordo com a sua alimentação, com a sua alimentação, se eu posso falar. Deixa eu tentar explicar para vocês. Um animal que ele é carnívoro, que ele é um predador, ele vai ter uma postura corporal diferente, porque ele é predador, ele ataca, ele é agressivo. Então, se ele é carnívoro, ele precisa ter garras afiadas para poder cortar a carne da sua presa. Precisa ter garras, precisa ter dentes afiados para cortar a carne da sua presa. Então, a estrutura corporal de um animal predador é diferente de um animal que não é predador, que é uma presa, que é um herbívoro, porque a ovelha, ela não vai ter garras afiadas, ela não vai ter dentes afiados, ela não tem um mecanismo de defesa, tá? E aqui, por último, eu trouxe para vocês um rato. Aqui está representando um rato. E o rato, a gente sabe que é um animal que come de tudo, né? O rato come de tudo. Ele é onívoro. Ele pode se alimentar tanto de vegetais, como de carne, quanto de coisas mortas, quanto de sujeira. Os ratos se encontram muito em lixo, né? Em ambientes que tem córregos abertos, as pessoas jogam lixo. Então, os ratos se proliferam muito rápido, tá? E os ratos são onívoros. Eles comem de tudo um pouco. Então, aqui eu trouxe essa representação para mostrar para vocês. Rato, como um animal onívoro que se alimenta de tudo, né? De tudo, de carne, de vegetal, de tudo. O rato se alimenta, que vive em lixos. Uma onça, para representar animais carnívoros. Ovelha, coelho e girafa, para representar animais herbívoros. Uma vez eu assisti no Animal Planet, que é um canal de televisão paga a cabo. E eles falam muito sobre essa questão da vivência dos animais, sobre essa questão do habitat. E eu assisti e mostrou na África o habitat natural de leões, de girafas também, um grupo de leões atacando, né, uma girafa. Onde é muito interessante que as leoas, elas que são as caçadoras, elas que matam primeiro a presa e depois vem os leões para se alimentar. Depois que os leões se alimentam, é que as leoas podem vir se alimentar daquela caça que elas mesmo caçaram. Veja como é interessante essa questão dos animais. E se alimentar e alimentar os filhotes. Então, foi isso. Quis trazer para vocês esses animais aqui de pelúcia, que vocês vêm sempre ali decorando, para fazer essa analogia e falar um pouco sobre essa questão de animais herbívoros,
carnívoros e onívoros. Representar, né, esses animais através desses bichinhos de pelúcia, tá? Agora eu vou guardar esses bichinhos e já venho pra gente continuar com a nossa aula. Pronto, gente, voltei. Já coloquei ali os ursinhos de pelúcia, tá ali em cima. E agora eu vou passar para as explicações do exercício de vocês para casa de ciências, que são as páginas 24 e 25, tá certo? Então, veja, vou fazer o seguinte aqui. Na página 24, nós temos o seguinte. Com a ajuda do professor, leia a tirinha para responder as questões. Então, vou fazer aqui a leitura para vocês e explicar as questões. E a refeição hoje é alface. Alface não. Alface sim, então vejam. A gente tem aqui um tigre, um coelho, né? E aqui eu acredito que seja o desenho de uma capivara, onde ela vai servir a refeição para esses dois animais. Só que o tigre não gostou de alface. E o coelho adorou. Pelo que tia Carla falou, o tigre, ele é um animal carnívoro ou herbívoro? O tigre come carne ou o tigre come vegetal? Ele não gostou do alface. O tigre é carnívoro, né? Então, por isso que ele não gosta do alface. E o coelho, que adora vegetal, adorou a refeição. Então, vejam, letra A. Por que você acha que os filhotes tiveram respostas diferentes quando souberam qual seria a refeição do dia? Então, utilizando o que eu já falei, vocês podem fazer a resposta dessa questão. Letra B. De acordo com o hábito alimentar, como são os classificados os animais da tirinha? A capivara e o coelho. Eles gostam de vegetais. Eles são o quê? Herbívoros. E a onça, que não gosta de vegetal, ela é o quê? Carnívora. Então, vamos para o segundo da página 25. Com atenção, classifica os animais em carnívoros, herbívoros, onívoros ou insetívoros. Letra C, carnívoros. Letra H, herbívoros. Letra O, onívoros. E letra I, insetívoros. Tamanduá, tigre, homem, vaca, porco, onça, girafa, sapo, leopardo e elefante. Então, vamos para o terceiro. Vamos ler o texto sobre as serpentes, depois marque a resposta que indica o tipo de dieta delas. Há serpentes que engolem animais bem mais largos do que o próprio corpo. Elas conseguem fazer isso porque têm uma pele elástica e a abertura da boca delas é muito maior do que o tamanho da cabeça. Então, a serpente, ela é carnívora, ela é herbívora ou ela é onívora? Ela come de tudo. Eu já vi vídeos onde mostra uma serpente que ela se alimenta de ratinhos. 2 vezes por mês ela come ratinhos. Então ela é o quê? Carnívora, herbívoro ou onívoro? E por que 2 vezes por mês, nesse caso em específico, esse vídeo que eu vi, a serpente comia 2 vezes por mês um ratinho? Porque o sistema de digestão da serpente, da cobra, ele demora, ele é lento. Então, ela demora, tem todo esse processo até fazer a digestão completa daquela refeição. Quarto quesito. Marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Animais que se alimentam de néctar são nectavívoros. Nectarívoros, não nectavívoros, nectarívoros. Os animais onívoros são aqueles que comem carne e insetos. O urubu é um exemplo de detritívoro. Detritivo, animais que se alimentam de restos, né, gente? De carcaças de animais, de restos de alimentos. A onça e o jacaré são exemplos de animais carnívoros. Insetívoros são os insetos que comem folhas. Sim ou não? Insetívoros são os insetos que comem folha. Quinto quesito. Ligue cada animal ao seu alimento preferido. Então, o beija-flor ligar ao seu alimento.
o jacaré a seu alimento, o tamanduá a seu alimento e o peixe-boi ao seu alimento. Certo? Lembrando que aqui a gente tem exemplo de animais que comem insetos, animais carnívoros, animais vegetais e animais que comem o néctar. Insetívoros, detritívoros, nectarívoros, onívoros, herbívoros ou carnívoros. Então, meus amores, a nossa aula de ciência está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E é isso. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo, olha. Um cheiro. E até amanhã. Tchau!